Chegou a hora da gente falar sobre as tendências de estética para 2024. Envelhecer com uma saúde e boa aparência é o desejo da maioria das pessoas, não é não? Por isso, cada vez mais, o cenário da beleza e as tecnologias estão prontas para atenderem às necessidades individuais da sociedade moderna. E hoje a gente vai falar sobre os procedimentos injetáveis mais atuais. Para nos contar um pouco sobre essas novidades, a gente recebe a nossa querida amiga, dermatologista, doutora Ana Beatriz Schmidt. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, você, tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. Eu falei que a gente queria falar sobre isso, doutora, porque eu falo, daqui a pouco já é Natal. Já. E é uma época, eu acho que as pessoas têm muito essa coisa de querer mudar, de querer iniciar o ano diferente, com uma pele jovem. Sim. Tem bastante isso, não tem? Tem bastante. É uma procura muito grande nessa época do ano, de agora para o fim do ano, principalmente com os procedimentos. Eu tentei procurar novidades que não fossem só procedimentos, mas realmente as grandes novidades da dermatologia atualmente são procedimentos que a gente realiza no consultório. Boa. Doutora, quando a gente fala dessas tecnologias, geralmente o que elas englobam, por exemplo, o que as pessoas mais pedem e o que elas mais precisam? O que elas, hoje em dia, está tendo uma busca um pouco diferente nos tratamentos, principalmente de rejuvenescimento facial, corporal também, né? Que é a busca pela naturalidade. Então, deixa-se um pouco de lado grandes transformações e a busca realmente por uma pele mais cuidada, com colágeno mais fortalecido, com mais viço, com mais brilho e geralmente bastante hidratada, com aquele glow, né, que parece natural, digamos assim. Então, realmente a busca maior está sendo por esse tipo de pele. Então, a gente viu aqui que tem 3 procedimentos diferentes que você trouxe pra gente. Vamos pro primeiro deles, que eu não sei nem falar o nome, mas eu vou falar a sigla. PDRN. O que é, doutora? É uma sigla um pouco complexa, né, do nome científico do produto, mas ele é um extrato de uma proteína de alguns peixes, mas principalmente do salmão. Importante dizer que quem tem alergia de frutos do mar ou de peixes não tem problema, porque a partícula que é extraída desse tipo de substância é muito específica e não causa esse tipo de reação alérgica então não vai ter reação. em pacientes que já têm alergia sabidamente a salmão ou a outros tipos de peixe e frutos do mar. Então, geralmente liberado utilizar. No Brasil, diferente do restante do mundo, ainda não foi aprovado a utilização do PDRN de forma injetável. Então, no Brasil, por enquanto, ele tem a liberação para ser utilizado de uma forma que a gente diz que a gente faz um drug delivery. O que é esse nome um pouco complicado? É quando a substância consegue penetrar na nossa pele sem a presença de agulhas, necessariamente. Então, quem tem medo de agulha já é uma boa. Já é uma boa. Então, a gente pode fazer lasers, por exemplo, que criam microperfurações na pele. Coloca-se o produto e o produto penetra na pele. Esse aparelhinho que a gente já trouxe até uma vez. Então, esse daqui é o PDRN. Então, ele é um gel. Nesse caso, ele tem também ácido hialurônico de uma forma bem que somente hidrata e niacinamida, que é uma substância que agora também está sendo bastante utilizada para clareamento de pele, para tratamento de inflamação de pele, de rosácea, de tudo isso. Aí a gente coloca isso ou na pele, ou no caso aqui desse aparelhinho, que a gente coloca dentro dessa seringa e aplica na pele. E ele não tem agulhas. Então, ele tem uma ação, ele faz um campo magnético, enfim, despolariza a célula, um negócio um pouco complicado, mas traduzindo... Ele chega a alcançar a derme. Ele alcança a derme. Então, o produto vai ser entregue na camada que a gente quer sem a necessidade de agulhas. Então, ele não tem agulhas nessa parte aqui do aparelho. E alguns lasers também fazem isso. E o que ele faz com a pele, doutora? Ele vai dar mais viço, vai dar mais brilho, vai dar mais hidratação e vai estimular um colágeno um pouquinho mais superficial. Então, as grandes novidades, né, na dermatologia, o PDRN é uma delas, são substâncias que vão fazer com que a nossa pele produza o colágeno. Então, são substâncias que atuam no nível celular, lá na célula do fibroblasto. O que é o fibroblasto? É a parte da nossa pele que produz o colágeno. Então, é a célula que produz o colágeno. Ele vai lá cutucar ele fala, vai lá cutucar, trabalha. Exatamente, vai lá cutucar essa célula e vai falar, vamos lá, vamos produzir um colágeno. E aí a nossa pele começa a se regenerar. Então, são tratamentos regenerativos, tanto para rugas quanto para feridas.
de pele, de cicatrização, Nossa, também é bem legal. bacana. Para cabelo, para crescimento de cabelo. Ah, então pode fazer também no couro Também, cabeludo? mas principalmente o outro queridinho que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, e um outro. E esse, todo mundo fala assim, doutora, mas quanto tempo dura? Como é que eu mantenho isso? Assim, o que acontece? Quando a gente estimula o colágeno que a gente estimulou daquela pessoa é dela. Então, eu estimulei o seu colágeno, você ganhou esse colágeno, é seu. Até o seu organismo degradar e destruir esse colágeno. Quanto tempo dura? Esse é o outro problema, porque a gente continua envelhecendo. Sim. O processo do envelhecimento não para. Então, todos os dias envelhecemos. Então, a necessidade de uma reaplicação, às vezes, é muito individual, porque depende do grau de envelhecimento de cada um. Tem pessoas que são um pouco mais rápido, são pessoas, às vezes, que fumam, que têm hábitos não tão saudáveis, e tem pessoas que não tanto, mas não necessariamente, claro que tendo esses fatores é um pouco mais. Então, as necessidades são muito individuais, o quanto que a minha pele, o meu organismo precisa para fazer uma manutenção disso. Às vezes uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, porque o processo realmente a gente não consegue parar ainda. Quer dizer, ainda não. Já estão conseguindo. Então, uma das novidades, grandes novidades na dermatologia, é uma técnica de... Eles alteram o DNA, porque eles descobriram na sequência genética, aonde que está o envelhecimento. Olha que interessante. Aí tem um método que eles conseguem, né, de uma maneira mais simples, assim, dizendo, ir lá, ver na sequência de DNA essa partezinha que a gente tem do envelhecimento, cortam essa parte, né, isso tudo, claro, uma terapia genética, e aí essa parte do DNA que faz o nosso envelhecimento é retirada e colocada outra nova. E aí as pessoas vão parar de envelhecer. Meu Deus. Isso já tem estudos científicos e artigos sendo publicados, principalmente na China. Uau. Tem perguntinha de WhatsApp antes da gente ir para o nosso próximo. Vamos lá, Léo. Impressionante. Muito legal. Newton, São Paulo. Boa tarde a todos. Qual a idade é indicada para começar a fazer procedimentos estéticos? Obrigado, Newton, pela pergunta. Muito interessante, muito legal essa pergunta. Então, assim, o que eu dou de exemplo, geralmente, para os meus pacientes, né? Ah, doutora, mas é muito jovem, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais jovens procurando tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento. A partir dos 25 anos, tá? A gente começa a perder a produção do colágeno, geralmente 1% ao ano. Então, o que eu dou de exemplo? É igual dentista. Antigamente, quando não existiam tantos tratamentos, a gente não tinha toda essa oferta de tratamentos, de dente e tudo mais, as senhorinhas, nossas avós, bisavós, esperavam o dente ficar perdido, iam lá, tiravam os dentes e colocavam uma prótese no lugar. E hoje em dia a gente leva nossos filhos no dentista antes do dente nascer. Já começa a fazer a estimulação da gengiva, tudo isso. Né? Começam os primeiros dentes, já começa toda uma prevenção, todo um tratamento. Com a pele é a mesma coisa. A gente faz mais ou menos a mesma analogia. Então tem que começar a utilizar o protetor solar desde cedo. E tratamentos dermatológicos hoje em dia, eles vêm para agregar, eles vêm para nos ajudar. Ou na autoestima, ou a correção de um detalhe que incomoda. Então a idade é muito pessoal, aquilo estar incomodando. Claro que tem que ter um bom senso, não ter exageros, mas hoje em dia a prevenção é a melhor solução. Boa. Doutora, tem uma pergunta, eu acho que essa pergunta já vai dar uma dica para um das novas tecnologias. Vamos lá, Léo. Bora ver aqui, ó. Vamos ver a perguntinha. Quitéria Braga de São Paulo. Qual o melhor tratamento para o melasma? Obrigado, Quitéria. O melasma, o terrível melasma, terrível doutora. melasma. Então, assim, como hoje né, são as novidades dos tratamentos dermatológicos, né? O melasma, a grande novidade do melasma é que ele não é mais visto como uma doença que é uma mancha. Então a gente não tem que encarar mais o melasma como uma mancha isolada. Ele é um envelhecimento da pele. Então, todo o processo... mesmo jovens podem ter? Podem, porque tomaram muito sol. Sim. Então é ainda, claro, relacionado ao sol, mas não é um tratamento só focado em mancha. É um tratamento focado no envelhecimento daquela pele, na inflamação daquela pele. Então a gente trata os vasos sanguíneos,
a inflamação, a mancha também, o pigmento em si e os tratamentos regeneradores vêm com tudo para nos ajudar nesse tipo de tratamento. Então, alguns tipos de laser que vão atuar nos vasos e tudo mais, nessa inflamação. E esses regeneradores que vão tratar lá a célula do fibroblasto que está envelhecendo por conta, geralmente, de um excesso de sol daquela pele. E vão tratar isso lá num nível que a gente chama celular. Então, não é mais somente a gente utilizar um creme clareador. Não é só isso. E quanto mais a gente agride o melasma, pior ele fica, porque ele é reativo, ele é inflamatório. Então a gente tem, claro, pode utilizar-se alguns produtos à base de ácidos, mandélico, que são ácidos mais suaves, niacinamida, que contém nessa substância junto com o PDRN também, filtro solar. E uma das coisas, além do filtro solar, mais importante agora de inovações do melasma, é hidratar a pele que tem o melasma. Boa. Para receber melhor os tratamentos. Conseguir absorver. Para conseguir. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Mais uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó, bombando. Letícia Ribeiro. Boa tarde, doutora. Eu tomo banho na água quente todos os dias. Isso pode prejudicar a minha pele? Boa pergunta, Letícia. Obrigado. Boa pergunta. É muito difícil, assim, né? Tem pessoas que realmente só conseguem tomar banho com a água mais quente. Dizer que isso é a melhor opção? Não é a melhor opção. Mas também tomar banho gelado, né? Também não vou ser tão má nesse sentido. Mas a gente tem que tentar ter ali um equilíbrio, né? Ah, começou a sair vaporzinho da água do chuveiro, já está um pouco quente demais. Mas ou toma um banho mais rápido, ou um banho não muito longo, né? Não passar tanto sabonete, friccionar tanto ele na pele. Então, aqueles cuidados que a gente tem realmente para manter a hidratação da pele, porque quanto mais quente a água, mais desidratada ela vai ficando. Boa. Doutora, tem mais uma tecnologia que eu acho que vai ser muito boa para as pessoas que têm acne, que têm, de repente, rosácea. É isso, doutora? Isso. Existe também, né, a grande vedete do momento na dermatologia são os exossomos. Né? O que são exossomos? Né? Até para eu estudar hoje para vir aqui, eu estudo para vir aqui, né? A gente tentar achar uma maneira de exemplificar esse tipo de substância. Então é como se elas fossem vesículas, digamos que fossem bexiguinhas, que levassem substâncias dentro dela até o alvo que a gente quer. Então, até aquela célula, por exemplo, eu quero que naquela célula seja promovido o estímulo de colágeno. Esses exossomos levam tanto medicamentos, até quimioterapia, até a célula que a gente quer que seja aquele alvo do nosso tratamento, ou para destruir, no caso de um tratamento de câncer, ou no caso de um rejuvenescimento, ou no caso de um crescimento de cabelo. Então, essas células, os exossomos, essas vesículas, são carreadores, levam medicamentos e substâncias até o alvo que a gente está querendo. E isso a gente consegue levar o medicamento lá dentro de uma forma ativa, o que antigamente não era tão eficaz. Em alguns outros casos que tinham terapias de células-alvo, enfim, um negócio meio também complexo. Mas ela consegue fazer isso. Mas são substâncias tão delicadas que não conseguem ser injetadas também. Ah, não é injetável. Não é injetável. Por quê? Na hora que passa esse exossomos, essa vesícula, né, essas, como se fossem microbolinhas, digamos assim, né, tentando exemplificar, dentro da agulhinha, elas perdem o efeito, são destruídas, de tão sensíveis que elas são. Então, a gente não necessariamente injeta esses tratamentos mais novos, mas a gente tem que fazer uma maneira dessas células entrarem dentro da nossa pele e elas lá dentro conseguem chegar no alvo que estão buscando. É inteligente o negócio. Inteligentíssimo. Super inteligente. Daqui a pouco vai ter em creme. Daqui a pouco, né, vai ter um acesso muito maior, com certeza, de substâncias e produtos e cremes e que a gente também consiga fazer em casa com essas novas substâncias que só são nossos aliados para uma pele mais rejuvenescida, mais saudável,
regenerada, sem exageros. Que vai trabalhar pra gente mesmo, né? A nossa pele vai nos ajudar a É ficar isso melhor. mesmo, é isso mesmo. Maravilha. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Chegaram outras perguntas para falar bastante sobre pele. Então a gente já marca uma próxima pra gente falar uns mitos e verdades, pode ser? Adoro, muito legal. Boa, boa. Você de casa aproveita para seguir a doutora, @Clínica Ana Schmidt, tá aparecendo para você aí na tela, @doutora Ana Schmidt. Aproveita para fazer pergunta para ela de um monte de coisa, viu, minha gente? Beijo, viu? Beijo. Obrigada. Eu que agradeço sempre. Que demais, hein?